Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, meus amigos. É sempre bom ter você aqui junto com a gente. Sejam muitos bem-vindos. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina. O Vasco hoje tem uma situação que está deixando a galera muito e muito preocupada e com razão. Não tiro a razão de ninguém. Acho que o torcedor, depois de ter vivido 2023, já está vacinado. Mas deixo claro, aqueles que sempre atacam as pessoas erradas, né? A gente fez um vídeo hoje falando sobre os 4 destaques da base, 4 promessas da base. A gente faz isso todo ano. Aí tem uma galera que fica, a base que tem que resolver, não sei o que, não sei o que. Cara, infelizmente eu entendo a todo mundo. Mas o Léo não é o culpado pelo Vasco não ter contratado. O Léo tá aqui todas as vezes fazendo análise. Então, é essa a questão. Vamos trazer sempre os destaques da base, como a gente sempre faz todo ano. Isso não quer dizer que o menino vai ser utilizado no profissional, não quer dizer que vai ser tapar-buraco, não. São meninos para observar. A gente faz isso, esse trabalho há muito tempo. Só para deixar claro aí, porque muita gente às vezes não entende. O Vasco tá desmontando para montar o seu elenco. Alguns jogadores já estão de saída. Por exemplo, o Riquelme. A informação é que o Riquelme já está em Recife para se apresentar ao Sport. Riquelme deve ser emprestado pelo Vasco, com a cláusula que, se o Vasco quiser o Riquelme a qualquer momento, o Sport tem que liberar de volta o jogador. Ele foi afastado inicialmente por problemas disciplinares, que não foram ditos quais. Vai ser emprestado, mas se o Vasco achar ou tiver uma proposta e for para vender, o Sport vai ter que liberar. Essa é a cláusula desse empréstimo de Riquelme, que vai jogar a Série B pela equipe do nosso querido Sport. Eles não gostam muito da gente não, mas a gente chama de querido. Vamos falar de querido. O Miranda é outro jogador da base que deve estar saída de Vasco, em contrato até o meio do ano, mas já recebeu proposta, sabe que não vai ficar. Uma das propostas, informação do nosso amigo Felipe André, lá da Rádio RB Goiânia, setorista do Atlético Goianiense, é que o Atlético Goianiense tem interesse na contratação de Miranda. Miranda é visto como ativo pelo Atlético Goianiense e muito provavelmente nos próximos dias aí deve fazer formular uma proposta tanto para o jogador quanto para o Vasco e não deve ter nenhum empecilho para levar o Miranda e não deve ser utilizado pelo Vasco esse ano. Então o Miranda tem essa condição de jogar no Atlético Goianiense. Outro clube da Série A que não foi revelado também está de olho, segundo informações do nosso amigo Felipe André. Vamos ver, né? O que vai acontecer se o Miranda será realmente jogador do Atlético Goianiense ou de outra equipe. É bom, cara, que vai para outro lugar. Aqui no Vasco já estava meio marcado, né? Alguns meninos da base, tirando até o Peck, que foi o melhor jogador desse ano do Vasco, em termos de gols, sofre há muito tempo. O Reit é uma galera que vem de um período chato, de um período de queda para a Série B, de 2 anos na Série B. Então esses meninos ficaram marcados, porque existia uma esperança que eles resolvessem. Eles não resolveram. E isso acaba fazendo com que esses meninos sejam bem mal vistos, vamos dizer assim, na torcida do Vasco. Mas a gente deseja todo o sucesso do mundo para onde eles forem. Outro jogador que o Vasco está negociando a situação é de Praxedes. A informação que a gente tem é que se depender de Emiliano Dias, de Ramon Dias, ele continuaria no Vasco. Porém, o valor de 5 milhões hoje é visto como muito alto. O Vasco tenta negociar com o Red Bull, inclusive tentando até que seja um novo empréstimo. O Cruzeiro se demonstrou até um interesse, mas tem um entreveiro aí entre Eduardo Irã e Cruzeiro. O Eduardo Irã tem um valor a ser recebido do Cruzeiro há muito tempo aí, numa questão até envolvendo o Maurício e outros jogadores. Enfim, o Vasco aposta aí no tempo e também no Alexandre Matos para poder ter Praxedes e não precisar pagar os 20 e tantos milhões pedidos pelo Red Bull Bragantino. Enfim, é um jogador que o Vasco quer muito para a sua continuidade em 2024. E sobre o assunto contratações,
Eu sei que tá muita gente triste, chateado, que o Vasco ainda não contratou. O torcedor tá vacinado sim, como eu falei no início do vídeo, mas a gente tem que buscar saber o que tá acontecendo. Aí tem aqueles que falam, tá falando porque quer proteger. Não, a gente tem que buscar saber com quem tá no processo. O que eu sei, isso inclusive de outros clubes envolvidos, o Vasco tá buscando nomes. O Vasco tem feito consultas por jogadores, não somente de uma posição, por exemplo, zagueiros. Muitos zagueiros sondados, analisados, buscar informação sobre valores. Isso tem acontecido no mercado. O Alexandre Matos é um cara que ele sempre adota aquela questão, olha, sigilo total, não gosto que vaze. A gente viu algumas negociações que rolaram assim. Por exemplo, o Atlético Paranaense, Etcheverry, ele contrata, sabe, sem novela. Bruno Zapelli, a galera só veio saber que o Bruno estava negociando já na reta final com a imprensa argentina que vazou essa situação. Então, neste momento, o Alexandre Matos, junto com a comissão técnica, tem feito a análise do mercado. Os nomes são repassados, passados para a 77 Partners, onde tem feito algumas análises. Alguns nomes foram contatados, propostas oficiais poucas. Tem jogador que só foi analisado, chegou aí para saber quanto ele recebe, quanto o clube quer comprar, quer vender, quanto o clube quer para sacramentar a negociação. Isso tem acontecido. Por exemplo, Atlético Mineiro e Vasco por Paulo Henrique. Há uma semana atrás, a gente falou aqui, olha, o Rodrigo Caetano disse que não foi procurado. Essa semana, o negócio foi sacramentado. Houve um espaço de tempo curto para que o negócio saísse. Então, eu espero e muito que as contratações do Vasco sejam boas. Eu quero jogador medalhão, eu quero jogador bom. Eu quero jogador que chega e resolva dentro de campo. Independente se for jogador conhecido, se for jogador desconhecido, se jogar no Kosovo, se jogar no Brasil, se jogar em Portugal, eu quero jogador que chegue e renda. Por exemplo, Paulinho. Surpreendeu. Ninguém conhecia. Aqui no Brasil. Foi inclusive sacaneado quando chegou ao Brasil. Não vale. Serginho, autor de gol que salvou o Vasco. Maicon. São jogadores que chegaram sob desconfiança e renderam. Eu quero jogador que chegue e renda. Léo, eu não gosto desse jogador que veio de no fulano de tal. Eu quero que ele chegue aqui e rende. Eu já vi muitas vezes jogador que foi aclamado não jogar bem. E jogador que vem, às vezes sacaneado, colocado apelido, render. E eu espero que os jogadores que sejam contratados rendam. Volto a dizer, confio no trabalho do Alexandre Matos. É um dos mais competentes, se não for, do mercado brasileiro. E aquela, é confiar no trabalho e torcer para que ele traga boas peças e que se encaixe no trabalho do Ramon Dias. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações.